Começou. Beleza? Boa E noite. aí? Boa noite. Tudo Não bem? chegou ninguém ainda, mas Vai chegando, né? E vai vai ficar gravado chegando. aí, né? Para benefício de todo mundo, né? Não, com certeza. E como eu falei, antes que comece a chegar o pessoal, pode usar depois esse conteúdo para os teus vídeos, se quiser, viu? Sim, sim. Bom, prazer Enfim, estar aí, né? No canal do Vitor Diego aí, né? Um grande prazer aí, sempre compartilhando conhecimentos. Estamos aí, né? Eu atendendo o convite dele com um grande prazer, que sempre fazendo parcerias e divulgando, é ótimo para todos, e agregar conhecimentos e valores, né? Isso é muito bom. eu digo mesmo. Emerson, antes da gente começar as perguntas acerca de apologética, fale um pouco de você, fale um pouco dos seus projetos bíblicos, apologéticos. Fale onde a gente pode encontrar você, por favor. Certo. Bom, pessoal, meu nome é Emerson, né? Sou profissionalmente desenhista e ilustrador, mas também gosto de falar de teologia, espiritualidade e apologética, né? Meu canal é o Logos Apologética, né? Vocês podem ver no YouTube e outras redes, né? www.youtube.com/Logos Apologética. Temos o site, o blog, que já é bem conhecido aí, né? Tá bem posicionado, ajudou muita gente, está ajudando muita gente. Então, assim, nós temos aí experiência. O blog já tem desde 2012, né? Se vocês quiserem, eu posso contar um pouquinho da história aqui do blog, é muito interessante. Eu comecei ele já num blog gratuito, mas principalmente para responder esse testemunho de Jeová, né? O Logos foi criado em 2004, basicamente. Profissionalmente, no que ele está hoje na plataforma, ele está desde 2012, né? Então a gente foi sempre aprimorando aí. Eu trabalho com sites também, faço sites, então a gente tem experiência sempre em melhorar aí, né? Aprimorar. Então, eu fui agregando, né? Então a gente teve essa experiência, né, de fazer assim sites e tudo mais, ou no caso vendo sites americanos de apologética, eu quis trazer isso. Falei, caramba, é tanto conteúdo bom, né, em inglês e tudo mais, eu traduzo, né, reviso, e eu achei legal trazer esse conhecimento português, né, além do que eu já tenho aqui, mas trazer mais aqui, né, autores, pensadores, né, cristãos, trazer aqui também, né. Então, Logos, ele já tem uns anos, e principalmente o blog, né, o Logos, que é a nossa central, né, o site do Logos, www.logosapologetica.com, tudo junto, e que ajuda aí muita gente, né. Meu objetivo, desde o começo, não foi fazer debates ou algo assim no sentido, porque a apologética tem apologetas católicos, apologetas protestantes, apologistas, mas meu objetivo não foi esse. Porque em 1999 eu vi que os cristãos estavam assim meio se digladiando, sabe? Isso não crescia, enquanto que outras religiões e sistemas estavam crescendo, o Islã, maçonaria, né? Sistemas anticristãos, né? Então eu falei, caramba, por que não fazer agregar os cristãos, né? Unir mais nesse sentido. Não é ecumenismo, tá? É, na verdade, unir pontos em comum, que é que o William Lane Craig faz, todo mundo faz aí naturalmente, normal. E aí foi Debate crescendo. interreligioso. Isso, exatamente. Não é doutrinal, o Logos não fala muito disso. Como falei, não é mais assim, porque é tanto católico versus protestante, não é isso, porque isso já tem vários grupos nesse sentido. Eu não quis. O meu, sim, de falar de teologia, sim, mas divulgar, por exemplo, autores, no caso, como eu já falei, do Craig, do John Lennox, outros assim, né? MacArthur, Alistair McGrath, C.S. Lewis, principalmente C.S. Lewis, né, que me inspirou, né, com o mero cristianismo, inspirou todo mundo, né, grandes autores cristãos. O C.S. Lewis, com seu livro, ele conseguiu exatamente essa filosofia que eu gosto do cristianismo puro e simples, né, ou mero cristianismo, ou cristianismo puro e simples, porque faço resenhas de livros, então eu gosto de trazer esses autores, né, que não tem. O Chesterton, que não é tão conhecido, um grande autor que merece ser mais conhecido aqui, né, no Brasil, o Chesterton. Então tem público nos dois lados. Os católicos conhecem autores católicos, os evangélicos protestantes conhecem autores protestantes, né? Muito bons, né? De ambos, né? Então a gente une o melhor dos dois mundos, não é verdade? A gente pega aí o melhor dos dois mundos e fala aí dos melhores, dos autores, né? Divulga, né? Isso aí. Eu entendo. Quem você colocaria como, talvez hoje, o principal apologista, seja internacional ou seja a nível nacional? Sim, quem basicamente popularizou ainda mais, obviamente, foi o William Lane Craig, porque aparece, é grande debatedor, todo mundo conhece ele.
mas existem miríades de outros, miríades tão conhecidos, tão bons quanto. Mesma coisa do caso do Bart Ehrman, né? Muito conhecido aqui no Brasil por esse mesmo público estudante da Bíblia, o pessoal que estuda a Bíblia, estuda teologia, conhece o Bart Ehrman, já ouviu falar dele, crítica textual e tudo mais. Só que existem outros autores que têm o mesmo gabarito que o Bart Ehrman e o pessoal não conhece, como, por exemplo, o Michael Licona, o Gary Habermas, né? E o pessoal não conhece. Então, nem sempre, eu trabalho no meio editorial, eu sei como é que é isso, eu faço livros, capa de livro, nem sempre o mais conhecido pelo grande público é o melhor nesse sentido. O exemplo é o Código da Vinci. Código da Vinci, né? Todo mundo sabe a besteirada que fala no Código da Vinci. Aí. Então, o problema é que ele engana muita gente. Se você não saber que é uma ficção, ok, é uma obra ficção, você pode ler que nem um gibi. O problema é que muita gente pensa que é verdade. Aí que está o perigo. Que é o mesmo caso desses youtubers, né? Essas pessoas aí que ficam falando em desinformação, não vou citar nomes, mas todo mundo sabe aí, ateístas, antirreligiosos, que estão fazendo esse tipo de desinformação. Então, nosso trabalho é... Oi? Eu sei quem é. Exatamente, né? Então, assim, vários aí... Eu já respondi vários ateístas no meu canal, né? Meu canal não é só para isso, porque, como falei, apologética, pessoal, é tipo uma ponta de lança da teologia, tá? É um nível a mais da teologia básica. Porque, assim, estudante da Bíblia, todo mundo conhece estudante, estuda a Bíblia, teologia, ótimo, beleza. Você vai saber lá, a Bíblia protestante tem 66 livros, a Bíblia católica 73. Essa diferença tem a livros, por que tem a Bíblia assim, como a Bíblia foi formada. Agora, a apologética, ela vai um passo além, porque ela vai assim, é como um soldado de elite, vamos falar assim, quase isso. É como um soldado de elite, porque ele tem que ter ferramentas, como esse livro aqui atrás que eu estou aqui, que vocês vão saber melhor, Joshua McDowell, né? Tem que ter ferramentas para responder aí, porque o meu lema, o lema do Logos, o lema do apologista é o de 1 Pedro 3,15, né? Que é estejais sempre preparados para responder àquele que pedir a razão da esperança que há em vós, mas fazer isso com mansidão e amor lá. Essa palavra responder em grego é apologia, certo? Apologia, que tem o significado de fazer uma defesa racional da fé cristã, uma exposição racional, tá? Em inglês ele tem um sentido de pedir desculpa, mas não é pedir desculpa não, a gente está aqui explicando a fé cristã. Paulo fez isso, todo mundo fez isso. Porque como eu falei, ao contrário do que esses simplistas ateístas pensam aí na internet, crer em Cristo, ter uma fé cristã, não é de você tirar o cérebro lá, deixar o cérebro de molho. Não, é você ter uma fé racional. A fé cristã não é um conto de fadas, ela está embasada na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa, Jesus existiu sim, tá? Agora, se você quer... o termo Jesus histórico não é muito correto, eu já falei sobre isso. É o Jesus dos evangelhos, né? Porque Jesus é um só. Então, se você divide Jesus, fala, tá bom, existia um Jesus histórico, existia um Jesus, mas ele não andou sobre as águas, ele multiplicou pães. Não é bem por aí. Você não pode fazer essa dicotomia sempre assim. Ok, você pode acreditar ou não em Jesus, que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus encarnado, só que você não pode negar as verdades que ele disse. Porque, é como eu sempre digo, eu não sei se a gente está indo além aqui, mas a gente vai seguir as perguntas, mas pensa bem comigo, o ateísta, o cético que está me assistindo, quem for que estiver assistindo. Se Jesus não existiu, eu vou propor isso para você, tá? E se a Bíblia foi inventada ali, os evangelhos contos falam, o cara que escreveu aquilo é um gênio. É um gênio maior que qualquer literatura. Porque, veja bem, como eu já ouvi falar essa frase, fala assim, se Deus não existisse, nós teríamos que criá-lo, algo assim. Então, mesma coisa, se Jesus não existiu, teria que ser um gênio maior para escrever as coisas que ele disse. Porque influenciou a humanidade, influenciou o Ocidente, influenciou a literatura. Então, pensa bem, se um Zé Mané, que fosse na Palestina do século I, tipo assim, um desconhecido, um humano, ou como alguns querem dizer, será que ele teria essa complexidade e influência toda se fosse um Zé inexistente, como esses ateus dizem? Então, acho assim, é como diz o título do livro do Frank Turek, né? Do Norman Geisler, né? Fala assim, é preciso ter mais fé, não tenho fé suficiente para ser ateu, certo? Porque, desculpa, pessoal, a gente tem realmente... É bom ter um período de dúvida, ceticismo, porque, na verdade, ser cristão não é ser fideísta, não é você acreditar em qualquer coisa, não é você acreditar, a vassoura é mágica, ou tudo, não é, o Papai Noel, não é isso que é ser cristão, né? É uma fé embasada na realidade, é uma fé real, né? Então, por isso que eu tenho um lema que fala assim, se você é católico, seja um católico coerente.
Se você é um evangélico, seja um evangélico coerente. Seja um protestante. Quero dizer, estude, certo? A fé. Estude, é verdade. Leia livros. Leia bons livros, não é verdade? Porque nada pior. Porque esses ateístas aí que eu percebo, estou fazendo direto, por exemplo, muitos vêm de seitas, muitos vêm de uma péssima formação. Então, obviamente, que eles têm uma... Se você nasce num lar conturbado, se você nasce num lar desestruturado, a sua visão de um lar vai ser também desestruturada, não é verdade? Então, se você tiver uma fé cristã sólida desde a infância, que não é doutrinação, tá? Não é isso que eu estou falando. Fé cristã é educação, é formação, não é doutrinação que te enfia na cabeça. Porque doutrinação, doutrinar é você enfiar uma coisa sem você analisar racionalmente. Não, não, não. A fé cristã permite, o que diz lá? Examinar tudo, retende que é bom, certo? Então, a fé cristã não é você engolir que pastor fala. Não, vai verificar se é certo. Vai estudar, vai ver. Você vai verificar se corretamente entendido, a ciência e a fé não tem... A religião não tem diferença nenhuma. Não existe briga nenhuma, tá entendendo? Então, tudo, pessoal, é correto entendimento, não é verdade? Tudo é ali. Você examina, você verifica os fatos. E se você tirar os mitos, que eu gosto muito de... Eu caçar mitos, né? Eu sou caçador de mitos, gosto dessas mentiras ateístas. Se você tirar esses mitos, essas bobagens que falam antirreligiosas, você vai ver que a fé cristã merece ser levada a sério. Você vai ver que a fé cristã não é uma propaganda, uma lavagem cerebral, que nem alguns alegam. Não, não, não. É correta, é baseada na pessoa de Jesus mesmo, não é verdade? Perfeito. Antes de eu entrar para a pergunta que eu mandei para você aqui, só para ficar melhor explicado o que você falou agora há pouco, qual a diferença entre fé e fideísmo? Ah, sim. Boa. Fé é como aqui está, já expliquei isso várias vezes, embasado ali em Hebreus, né? A fé é a certeza da evidência. Eu já expliquei isso muito. É interessante explicar os termos gregos, porque foi escrito no grego original ali, né? Lembrando, pessoal, que a Bíblia é a palavra escrita de Deus, mas sempre tinha também a tradição oral, tá? A gente tem a Bíblia, sim, a palavra de Deus. Mas ela é parte da revelação de Deus toda. Então, é tudo parte da revelação. A tradição oral ali, que os apóstolos falam, muito interessante. Então, o que é fé? Fé não é crer em qualquer coisa, não é essa fé bíblica, não é uma muleta. A fé é uma comprovação de evidências, tipo assim, atestado que você tem algo que você vai receber ainda. Eu expliquei, isso é muito interessante, o termo da fé em grego ali. Já expliquei sobre isso, gosto muito de falar sobre isso, os termos gregos e hebraicos, né? Fideísmo, basicamente, é você crer em qualquer coisa sem base, né? Você pode verificar, é uma diferença bem grande, né? É você ter uma fé crédula. É isso que eu quero dizer. O cristão, ele não é crédulo, tá? A fé cristã, ela é embasada em evidência, sim. Evidentemente que nem tudo você precisa crer, né? Você precisa pegar, você precisa, né, para testar. Só que, o que eu sempre digo? Emerson, como você prova Deus? Obviamente que Deus não é provado pelo método científico. A fé cristã... Não é testável, quanto mais provado. Sim, você não vai conseguir pegar Deus e levar no laboratório, não é isso. Emerson, mas então qualquer coisa pode ser considerada Deus, ou a fada do dente, Papai Noel. Errado. Já falamos sobre isso, os ateus tentaram inventar o monstro do espaguete voador, isso aí é chamada falácia caricatural, né? Uma caricatura. Não adianta, pessoal, o espantalho da fé cristã não funciona, tá? Funciona com a pedeuta, mas não com a gente, não. Então... o que acontece? Você não pode criar um personagem ali, no caso, né, como eu falar, no caso, fazer um tipo de piada em torno disso, uma caricatura, para tentar atacar a fé cristã, não vai dar. Então, a fé cristã, ela, sim, está embasada ali, no caso, na história, na ciência, né? A Bíblia, apesar que a Bíblia não é um tratado científico, já falei isso várias vezes, o Gênesis não é um tratado científico. A Bíblia não fala quantos anos tem a Terra, se tem 6.000 anos, não é esse o objetivo. O objetivo ali do Gênesis, que é o autor, no caso Moisés, tem aquela questão da teoria do documentário, é outra coisa. Vamos tomar em caso, como foi, no caso da tradição, Moisés, ele passou de um ponto de vista teológico humano, no caso ali. Mas há uma coisa interessante. O Gênesis, ele não fala absurdos, no ponto assim, como outras religiões, alguns podem dizer assim, algumas
cosmogonias podem afirmar. O Gênesis, por incrível que pareça, está de acordo com o que diz basicamente alguns pontos da ciência. Por exemplo, nós não temos problema com o Big Bang. Alguns religiosos têm o Big Bang, por exemplo. Mas, evidente, eu aceito tranquilo, que o universo tem 14 bilhões de anos, 13,5 bilhões de anos, a Terra 4,5 bilhões de anos. Não é esse o objetivo da ser um tratado científico. É mostrar que o homem, a criação veio de Deus. No princípio, Deus criou. Essa é uma das frases mais poderosas que existem. Por quê? Tudo partiu de Deus. Porque os ateus têm um conhecimento errado de que Deus está dentro do universo, como se ele fizesse parte da criação. Deus não faz parte da criação. Deus está fora da criação. Deus está fora do tempo e do espaço. Tá? Porque, como você chega à conclusão de dizer? William Lane Craig já falou sobre isso várias vezes. Porque, por exemplo, o argumento Kalan, que é muito conhecido aí quem estuda aí no caso, o projeto, basicamente lá que fala tudo, os 3 premissas, né? Ele não tem o objetivo de provar Deus, tá? Ele não é o objetivo do Kalan, não é provar que Deus existe. É provar que é impossível você regredir no passado infinitamente. Basicamente é isso, certo? E se você... Aí, por várias conclusões, porque a apologética não é um argumento, são um conjunto de argumentos, né? Não é um só, não. Tem argumentos vários aí, né? Argumento cosmológico, moral, e etc. Tal. Você pode... Mas, então, o que acontece? É impossível o infinito real no passado, né? Então, desculpa, para mim, não faz sentido o universo ser eterno no passado ou a matéria se autocriar, né? Nós já falamos várias vezes sobre isso. Então, aí você chega à conclusão de um ser, né, por si mesmo autoexistente, né? Ipsum esse, como se fala São Tomás de Aquino, né? O ser por si mesmo, espacial, atemporal, imaterial, porque essas características não dá para... Tipo assim, engraçado, os ateus, eles passam essas características para a matéria. Eles passam atributos de Deus para a matéria. Entendeu? Porque é isso que a gente chama de materialismo. Quer dizer, o universo eterno, ou não sei o que lá. Poxa, que interessante, desculpa, eu não tenho fé para ser ateu. Porque não dá, cara. Tem que ter um princípio. Nós já falamos sobre isso, né? Então, por várias conclusões, nós já falamos, a Bíblia pode ser levada a sério, sim, não é um livro de de contos. Por isso que os ateístas tentam atacar 24 horas por dia a Bíblia, né? E nós vemos que, sim, podemos ter confiança na transmissão. Nós vemos aí um ateísta agora atual aí, né? Que fica atacando quase que 24 horas por dia. Tentando pôr dúvida na... aquele cara, né? Tentando dizer que a nova agora é que nós... Como podemos confiar nos manuscritos, se a Bíblia foi copiada corretamente, se não temos os originais, né? Coisa mais infantil que... Gente, é como se... descobrimos a roda, né? Nossa, meu canal vai acabar com o cristianismo. Vou soltar uma bomba aqui, né? Que vai acabar com o cristianismo. Nossa, gente, é ridículo, né? É de que caiu, sabe, na calça, né? Porque... Gente, desde o século XIX estão tentando acabar com o cristianismo, meu amigo, e não consegue. Se você conseguir, você vai ter uma estátua lá da Ateia, lá, vai ter uma estátua para você, porque, olha, incrível, porque estão tentando acabar. Será que nós podemos confiar? Então eles ficam pondo dúvidas. Ok, dúvida é boa. Eu gosto quando alguém vem no meu canal e pergunta assim, Emerson, eu tenho dúvida, né, assim, no caso, eu tenho uma dúvida da fé cristã, eu tenho uma dúvida assim. Você pode falar para mim? Você pode me responder? Eu tenho uma dúvida se a Bíblia realmente ela foi transmitida corretamente. A Bíblia não é livro de homens, não foi manipulada? Aí é uma pergunta. É diferente. Eu não gosto quando o cara chega atacando, certo? Quando o cara chega ofendendo, eu já pago comentários. Vocês precisam ver os comentários ofensivos que eu tenho que pagar, vindo desses ateístas, que não é o meu objetivo. O meu objetivo é ajudar os cristãos, fortalecer a fé, pessoas. Então você vê que eu tenho que pagar alguns comentários ofensivos, certo? E vocês não veem, mas eu tenho. E, graças a Deus, nós ajudamos vários ateístas aí, céticos. Eu posso citar o caso do Mateus, lá no começo, né? Lá, do Yuri, lá do eu. Olá, eu sou ateu, né? Falava assim o Yuri. E o Mateus, nossa, eu respondi lá sobre as universidades, né? Ele ia virar um neo-ateu. O Mateus está lá nos meus vídeos, vocês podem ver, procura se o Mateus vai às universidades. Ele respondia, essa é a diferença entre uma pessoa coerente que reconhece que errou e uma pessoa orgulhosa que fica falando mentira por aí, antibíblica.
Então eu respondi para ele com fatos históricos. Pá. Respondi, tá? Ele falou sobre Hipátia de Alexandria e falou, sabe aquela... Os ateus vêm com como é que fala? Um estoque de mentiras. Eles vêm com uma metralhadora de mentiras. É Carl Sagan, É porque o Carl Sagan que falou isso, que a Hipátia foi morta por cristãos, tá. Aí fui lá e respondi ele, né? Respondi ele, coisa e tal. O que aconteceu? Em 3 vídeos, eu acho. O cara apagou o canal dele, tá? Reconheceu, falou, Emerson, muito obrigado por seus vídeos que me ajudaram, eu reconheci. Então, assim, pessoal, é isso que é legal. Não é vergonha você reconhecer que você falou bobagem e reconhecer que você errou. Não é vergonha. Todos nós estamos para aprender, só que eu acho que você tem que ter a hombridade de reconhecer que você está sendo o antirreligioso. Ele vem com um monte de mentira. Ele vem com mentira que o outro disse, que o outro falou. Então você vê que não é normal. Ok, pessoas erram, pastores erram, pessoas padres erram. Gente, mas nós não devemos olhar para pessoas, devemos olhar para Jesus. Nosso exemplo esse que é o problema. Muitos desses ateístas são revoltadinhos, a gente chama de todinhos, né? Porque eles viram exemplo nas suas comunidades, sei lá, veio de igreja, teve um exemplo, o pastor lá foi trambiqueiro, não sei o que lá foi errado, não sei o quê. Não sei se eu estou falando aqui errado, desculpa, eu não estou falando de... Mas eles olham para pessoas. Esse que é o erro, meu amigo. Se você olhar para pessoas, você pode se decepcionar. Mas se você olhar para Jesus, você nunca vai se decepcionar. Porque Jesus não é um mito. Jesus é real. Ele existiu, tal como qualquer personagem histórico. Nós já falamos sobre isso, aí vai uma bombinha, né, para esse meu amigo aí, que fica atacando. O José, né, que é a nova desse carinha aí que fica atacando, José. Ai, é incrível, né? Pensa bem, meu colega, o Vitor. Se eu fosse ateu, eu sou um ateu profissional, tá? Eu sou o inverso ali, né? Eu sou o profissional, o ateu profissional. Pensa bem. Será que eu ia passar 24 horas por dia tentando falar de religião? O que você acha que eu ia fazer? Eu ia ficar na minha, eu ia tratando a minha vida. Olha, religião, cada um na sua. Aí eu ia falar, sabe? É porque não é mais ateísmo, já vira um antiteísmo, né? Exatamente. Por isso que eu diferencio entre ateu e antirreligioso. Nem todo ateu é antirreligioso. Tem ateu que reconhece o valor da Bíblia. É por Luiz isso que é Felipe perigoso, Pondé. Sim, tem ateu que ama a Bíblia. Inclusive, ele fala que quem diz que a Bíblia não é um livro importante é brega. Ele falava assim. Sim, mesmo com obra literária ou tudo mais. E as verdades ali que estão escritas, as verdades reais que estão escritas, não é um conto de fada, um continho para dormir, não. É real mesmo. Sem falar nas profecias, né? Se eu começar a falar aqui das profecias messiânicas cumpridas em Jesus, é outro assunto, né? Então a gente analisa o seguinte: então você faz quase uma engenharia reversa. A gente chama, né? Engenharia reversa. Você analisa as críticas que eles fazem e vê se faz sentido, né? Tanto de judeus, aí tem a questão de que eles falam se Jesus é o Messias, e coisa e tal assim. Então, o apologista, ele é um amante de estudar, ele simplesmente gosta de falar da palavra de Deus, defender. A gente não está defendendo aqui necessariamente X ou Y, né? Mas a pessoa formada, ela vai saber. Porque, assim, existe mais o que nos une do que nos divide. Porque, na verdade, todo mundo concorda, até, como eu já falei, ateus, sobre a importância da Bíblia, a importância... Eu tenho até um livro que chama O Livro que Formou o Seu Mundo, esqueci o autor, eu tenho na minha biblioteca, Mangassarian, algo assim. Gente, se a Bíblia fosse um livro de fadas, como esses ateístas dizem, gente, já seria esquecida há muito tempo. Um livro, em média, de um autor aí, em 7 anos ele pode sair de circulação. Você está entendendo? Em 7 anos um autor já é esquecido, dependendo aí, tá entendendo? Gente, a Bíblia tem 2.000, quer dizer, ela foi escrita em 1.600 anos, basicamente, desde Cristo temos cerca de 2.000 anos. Pessoal, já se fosse pela mentalidade seculares, o cristianismo já teria sido enterrado há muito tempo, já teria sido destruído, como lá falou na Igreja Católica, né? Falou para Napoleão, né? Falou assim, aí um bispo falou para Napoleão, assim escreveu, ele falou assim: se nem os bispos, nem pessoas religiosas aqui de dentro conseguiram destruir, os de fora, né? Será que eles vão conseguir, entendeu? Se de dentro não conseguiu destruir a igreja, ninguém de fora vai conseguir. Então é óbvio, meu querido, que Jesus já profetizou tudo isso, que seríamos odiados. O verdadeiro cristão, ele é odiado pelo mundo, porque se você é amado pelo mundo, tem alguma coisa errada. Se você é elogiado pelos ímpios, pelos ateístas, ou pelo mundo, né? Então o cristão, ele tem um diferencial.
Não estou dizendo aqui para ser orgulho, para se mostrar que você é melhor que ninguém, não é isso, não. Ele tem um exemplo a dar. Então, se esses ateístas, em vez de olharem maus exemplos que eles viram, talvez se decepcionaram, aí virou ateu, fica fazendo vídeo, atacando, falando de... Tem realmente pessoas erradas, ou trambiqueiros, sei lá, pessoas erradas em todo lugar, às vezes. Nós não podemos olhar isso, devemos olhar para Jesus. Engraçado, eu não vejo os ateístas falando dos bons exemplos. Você vê ateísta falando de bons exemplos? Eu não vejo. É como esses esquerdistas aí ficam atacando os heróis aí. Você está sabendo que isso chama desconstrução. O desconstrucionismo é uma ideologia esquerdista. A esquerda agora, a moda é desconstruir os heróis. Não sei se você está sabendo. Vocês estão sabendo? É que eu sou cinéfilo, trabalho com cinema agora. É o seguinte, vocês estão sabendo aí, estão transformando heróis aí, aquela questão, Superman, lembra aquela polêmica, Superman meio sabe como é que é, né? Pensa bem, pensa comigo, Vitor, por que eles não desconstroem vilões? Me explica aí, você sabe? Sabe por quê? Porque o vilão já tá destruído, o vilão já é uma pessoa ruim. Olha, Emerson, até onde eu sei, você me corrija se eu estiver errado, Jean-Jacques Rousseau, que foi um dos grandes nomes dessa visão mais humanista, por assim dizer, ele defendia a tese de que o homem, a priori, é bom. É a sociedade que o faz ruim. Do bom selvagem, né? Entendeu? Então, assim, sendo o homem bom a priori, eles já teriam esse olhar mais misericordioso, entre aspas, do vilão, entendeu? Até porque... nessa visão mais humanista, o vilão é vilão porque a sociedade o fez ser. E o herói é herói porque existe um maquinário conspiracional opressor que, na verdade, ele não é herói. Ele é um herói que, botando em termos de século XXI, é um homem branco, cis, é aquele cara padronizado. E numa tentativa de sair desse padrão, a gente cria todo tipo de diversidade possível. Eu só acho um pouco estranho que essa galera que prega a diversidade repudia a diversidade quando se trata da diversidade cristã, né? Mas, enfim. Certo. Exatamente. Porque vem que essa mania... Eu sou quadrinista, né? Eu sou desenhista, ilustrador, e amo heróis, né? Superman, tudo. Então, vocês veem que interessante. Isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui, tá, pessoal? Isso é desconstrucionismo, que é uma ideologia esquerdista, que agora eles desconstroem no cinema vilões, essa questão. Mas eles não falam de vilões. Então, a mesma coisa. Engraçado, esse pessoal não vê os bons exemplos. Você não vê ateísta falando dos grandes santos ou personagens cristãos na história. Você vê? Eu nunca vi. Eu não vejo. Eles só vão o quê? Falar de pastor que adulterou, falou que fulano não sei o que roubou, falou trambiqueiro. Gente... A igreja, como diz ali, acho que foi, não lembro quem, está no livro do Lee Strobel, que fala assim, a igreja não é um museu de santos, é um hospital para pecadores. Não é verdade? Se você for no hospital, o ateísta, se você for, quem que você vai encontrar lá? Pessoas sãs ou doentes? Então, você vai encontrar no hospital pessoas, você vai encontrar médicos lá, tá? Então, a mesma coisa é assim, uma igreja séria, a igreja séria, tá? Não estou falando de seita aqui não, tá? Quando eu falo apologética, não estou defendendo o que... Estou defendendo igreja histórica, o cristianismo ortodoxo, tradicional, aquele embasado na história. É esse cristianismo que eu estou falando. Não estou falando aqui de... Você está entendendo, né? De seita, não. Então, você vai ver, obviamente, que até no meio de Jesus teve Judas. Agora, você vai jogar os outros 11 por causa de Judas? Não. Então, você não pode olhar os exemplos de pessoas, exemplos de pessoas que caem, tropeçam, decaem. Não, você tem que olhar para os bons exemplos. E temos miríades disso, né, na história. Por isso temos autores, pensadores cristãos. Por que você não fala deles? Né? Por que você não fala deles? Como eu já falei disso aí, do Bart Ehrman lá, por exemplo. O pessoal, os ateístas gostam de falar de Bart Ehrman. Por quê? Por que eles falam de Bart Ehrman? Que Bart Ehrman é conhecido, é só popular, né? Ele é bom, sim. Só que o negócio é que ninguém fala das críticas que ele recebe. Né? Mas ele, Lenny Craig debateu com ele, e é o único que debateu com ele? É o único. Né? Então, nós vemos... Porque o Bart Ehrman, ele levanta dúvidas sobre a Bíblia. Né? Ele escreveu lá o que Jesus disse, que Jesus não disse, mais Scott in Jesus, outros lá. Então, é engraçado que nesse livro dele, para dizer que a palavra de Jesus está em vermelho, só que não é nem as palavras de Jesus.
Então os ateístas tentam lançar dúvida, por exemplo, uma questão. Se você for leigo, eu não vou ler a Bíblia não, porque ela é toda manipulada. Nossa, os homens adulteraram, nós nem podemos ter confiança no original. Gente, isso é absurdo, absurdo total. Então nós já falamos sobre essa questão de Bíblia, de versões da Bíblia, no Logos tem sobre isso, né? Você pode confiar totalmente. Claro, tem algumas versões, não estou defendendo aqui versões, tá? Eu só falo aqui da tradicional. Eu, por exemplo, gosto da Vulgata, da Tebe, da Bíblia de Jerusalém, e outras aí, tradicionais Almeida, sabe? Tem autoridades. Tem essa questão da King James. O que acontece, basicamente, respondendo sobre essa questão dos manuscritos, né? O Daniel Wallace já falou sobre isso, tem vídeo sobre o Daniel Wallace, quem não conhece, é um dos grandes especialistas sobre manuscritos do mundo, Mike Licona, e já debateu com o Bart Ehrman, né? Então, aí, você assistir um vídeo desse ateísta, você vai pensar que a Bíblia tem milhões de variantes que você não pode confiar na Bíblia, porque, nossa, como que eu posso confiar essas variantes? Já falou ali, nós sabemos que a Bíblia tem mais atestado de confiabilidade manuscrita do que qualquer livro da antiguidade. Engraçado que eu não vejo um ateísta aí, o amiguinho aí, falar sobre o Ilíada, Odisseia de Homero, não vejo falar sobre os livros de Júlio César, não vejo duvidar de Alexandre o Grande, porque sendo que Alexandre o Grande foi mencionado séculos depois da história. E aí, por Plutarco? E aí, ô filhinho de papai, como é que você fica? Então, aí que é a minha pergunta. Por que você não... Essas dúvidas que você tem sobre Jesus, a historicidade de Jesus e a Bíblia, você não tem sobre outros personagens dos documentos? Por quê? Você sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Vou te olhar bem nos olhos e vou falar por quê. Porque a Bíblia, Jesus vai contra a sua ideologia, seus pressupostos naturalistas. É isso. Você nega que os milagres existem, certo? Então você parte do pressuposto e você vai negar tudo. Então você vai buscar qualquer coisa, mesmo um videozinho do Zé Ruela, do Zé Mané ali que fala contra a Bíblia, você vai aceitar. Não é verdade? A pessoa vai aceitar. Porque ele tem um pressuposto naturalista. Que exime o Deus. É como o caso da evolução e evolucionismo. Você sabe a diferença? Muitos pensam. Alguns evangelhos, algumas pessoas têm problema com teoria da evolução me tirou a fé. Darwin me tirou a fé. Darwin nem era ateu. Darwin teve problema lá com a filha dele que morreu, mas não era ateu. Tá? Ele falou. Eu mesmo nos momentos da minha vida eu nunca neguei. A questão não é essa, pessoal. O problema não é a teoria da evolução, que é uma teoria científica ali, tem uma teoria que tenta explicar, é o papel da... O evolucionismo é uma ideologia naturalista. Esse sim que é o problema. É esse que vai contra a fé cristã, principalmente. Por quê? Porque ele tenta tirar Deus da equação. Tá entendendo? Ele tenta tirar Deus, falar tudo foi criado naturalmente, foi a biogênese, tudo evolui. Entendeu? Oi? O evolucionismo foi além do próprio Darwin. Isso, exatamente. Eu sempre falo assim que normalmente terminismo, algumas coisas terminismo é ideologia, né? Comunismo, socialismo, ideologia. Então, lembrando, pessoal, então não há divergência. Essa, por exemplo, para quem não sabe, essa divergência aparente que fala que tem guerra entre a ciência e a religião, você sabe quem criou isso aí? Foram dois autores no século XIX, eu já falei sobre isso no Logos, um tal de Draper. E eles escreveram um livro aí, que no final do século XIX, que começou essa ideia de que a religião, que a ciência e a religião estão em conflito, sendo que nunca teve essa noção. Sendo que nós sabemos que na Idade Média, dos grandes pensadores medievais que começaram a engendrar, não estou dizendo que o cristianismo deu origem à ciência, tá? Não é isso. Mas o cristianismo ajudou a ciência, sim. Ele ajudou a gestar a ciência moderna. Sim, Galileu não era ateu. Então, nós vemos que todo o cristianismo favoreceu, sim. Ao contrário do que tentam negar, né? A gente sabe, conheço o Richard Carey, tentam desesperadamente, mas não são unanimidade. Como eu já falei, Bart Ehrman não é unanimidade, não é a palavra final. Richard Carey não é a palavra final. Ele não é consenso entre os historiadores. Então, nós temos que analisar qual é o consenso acadêmico. Que Jesus existiu. Qualquer historiador sério sabe disso, e ele afirma que Jesus existiu. Agora, se é questão, se você como filho de Deus, aí é outra, você pode, né, normal, né? Mas sim, ele existiu, as palavras, ele é real, que está ali na Bíblia, é real. Lucas, inclusive, era historiador. Né? Tem o historiador Norman Sharon White que falou, Lucas pode ser considerado historiador, sim. E aí, peraí, meu amigo Victor, por que Lucas mencionou tão precisamente nos Atos dos Apóstolos, né?
ele mencionou ali lugares, certo? Com tanta exatidão, e por que ele ia errar sobre Jesus? Você está entendendo? Ele falou muito exatamente sobre eventos ali, Paulo, as viagens missionárias. E por que ele ia... E aí? Claro que nós temos que entender o que são os evangelhos. Eles são um tipo de biografia, sim, e podem ser confiáveis, mas não é bem biografia no sentido que hoje, você não pode ler um livro, algo antigo, pelo olhar de hoje. Você tem que entender como ele deve ser. Você não vai pegar um livro de receita, certo? E ler como livro de matemática. Você não pode fazer isso. Você tem que entender a Bíblia, por isso que existe a exegese, a hermenêutica, tudo isso é necessário, tá? A Bíblia é tão interessante que até um leigo, um doutor pode entender, vai ser benéfico. Só que, claro, quanto mais informações você ter, melhor. Você vai ter um paladar melhor para absorver os da Bíblia, não é verdade? Você vai ter, né, se você ter mais condições. Diferente de, se você tiver uma fé ingênua, uma fé crédula, qualquer ateu aí vai quebrar sua perna. Qualquer pessoa vai chegar com a mentira, vai falar, Jesus não existiu. Como nós podemos confiar nos manuscritos? Está entendendo? Você vai ficar abalado se você tiver uma fé ingênua. Então, aí que a gente tem que ter uma fé estruturada, né? O que quer dizer fé? Fé quer dizer confiança. Confiança, sim. Nem tudo você pode ver, nem tudo é tocável, tá? É uma esperança, é uma confiabilidade, no caso. Então, nós temos esses excelentes livros, eu acho, esse aqui, inclusive, o Respostas Convincentes, saiu de circulação, eu acho, né, do Bill Wilson, né, do Josh McDowell. Cara, é muito bom também, tá? É muito bom. Esse Evidências aqui, eu acho que saiu de circulação também, não está em circulação no momento. Ele é um tijolo, né? Então, eu penso assim, se a fé cristã fosse essa caricatura que alguns falam, não seria fácil de rebater? Simples, fala assim, como em 2 minutos destrua a fé cristã. Não é assim, não é tão simples assim. É por quê? Porque é real, não é verdade? Então, nós vemos personagens, desde ali, no caso, a igreja, né, que começou, os apóstolos, todos eles existiram, a gente vê ali. Porque eles tentam, eu acho incrível, baboseira essas dúvidas que eles tentam dizer, sabe? Porque eles não usam essas dúvidas para outros personagens históricos. Eles dizem, os pais da igreja, o fulano ali tenta falar que meus céus, o cara tem a audácia de falar que Joséfo é fraude, a citação de Joséfo sobre Jesus é fraude. O cara, para falar isso, ele tem que ter da parede dele uns 10 diplominha de historiador, não tem? Mas não, ele vai lá e cita 6 artigos, fala, isso aqui é consenso acadêmico. Putz, grila, sabe? É uma arrogância, gente. Pelo amor de Deus, vamos ser mais humildes. Vamos falar, tô falando besteira, vou pagar esse vídeo aqui que é besterol, né? Porque, meu senhor, você chegar e ter essa audácia, sendo que você sabe, até a Wikipédia é boa pelas notas de rodapé. Aí eu não leio, mas vai nas notas de rodapé da Wikipédia para você ler. Só autoridade. Então você vai ver o seguinte, o consenso sobre José, que ele mencionou Jesus 2 vezes, sim. Acontece que o testemunho flaviano, que todos nós ouvimos falar recentemente, falando sobre isso, ele realmente pode ter interpolações de palavras cristãs. Pode, né? Não é que nesses miticistas aí tentam dizer que tudo é fraude, né? É fácil falar isso. E outra coisa que o fulano não falou, né? Que o amiguinho lá não falou. Ele falou assim, se você ler o parágrafo, tirar o testemunho flaviano parágrafo aqui, o texto flui naturalmente. Até você saber que José usou de uma digressão. Você sabe o que é isso? Digressão é um recurso que ele usou muito em antiguidades judaicas. E aí? Como é que fica? Então, o amigo aí, o amiguinho, não fala essas coisas. Então, o leigo lá, que está vendo o canal dele, que já tem um ranço meio ele já está ali, vem aqui porque eu quero ver ataque à religião. Ele vai engolir aquilo sem pensar. Então, eu recomendo você o seguinte, vocês lerem bons livros, vão ver. Então, pessoas que respondem esses autores, tá? Aí ele cita Bart Ehrman lá, mas ele não fala de Michael Licona, ele não fala do Habermas, ele não fala do Wallace, não precisa nem falar mais, né? Então, esse pessoal já falou sobre isso, entendeu? Então, tudo isso que esse pessoal fala, no século XIX já foi respondido. Eu acho que vocês estão um pouco atrasados, né, na verdade, né? Porque, puxa, século XIX, né, é verdade? Vocês já ouviram falar da escola racionalista lá, sabe? Então, puxa vida, sabe? Então é interessante que esse pessoal vem trazendo uma coisa, como se fosse a coisa nova. É nova para esses apedeutas que não conhecem, para essas pessoas simples, né?
Então, eles vêm trazendo coisa... Gente, esse do testemunho flaviano é discutido há séculos, mas ninguém chegou a falar totalmente, quase ninguém, que isso é uma fraude, José. A citação que o José falou lá na segunda parte, o Tiago, né, irmão de Jesus, chamado Cristo, até o judeu, tem um especialista chamado Louis Feldman, ele reconhece, ele é um hebraísta, ele não é o youtuber, não, palpiteiro, não, ele é o hebraísta. Ele reconhece que é real, tá? Ele reconhece que José mencionou ali Jesus, sim. Mas teve vários Jesuses lá Sim, acontece que por isso mesmo que José falou Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Ele falou até o CPF dele. E aí o cara vem tentar falar que é fraude, tá? O cara, tudo é fraude, impressionante. Suetônio foi fraude, Plínio foi fraude. Putz, eu acho que esses ateus já eles vão duvidar até que eles existem, cara. Porque eles vão se anular, eles vão fazer um tipo, nós não existimos mais. Porque, gente, o que é isso? Tá? Eu acho que o ceticismo é bom até um ponto, tá? É uma dúvida, a dúvida é saudável. Não estou falando para você acreditar em tudo sem pensar. A fé cristã não é, examinar tudo, hein? Então, não é isso. Então, é importante isso, pessoal. Não sei se a gente está alongando aqui demais, mas isso que é bom a direção, que eu falo mesmo, tá? Eu falo bastante. Então, a fé cristã, ela é uma fé racional, sim. Porque, assim, obviamente que nós não devemos ser totalmente intelectuais, todo mundo Paulo falou, uns são chamados para ser, né, nem todos são doutores, né, assim. Então, cada um chamado. Eu gosto disso, esse é o meu chamado. Né? Esse é o meu chamado, eu sinto. Então, outras pessoas são... Eu sou cantor também, quem não sabe, sou cantor também. Então, todos temos vocações, todos temos chamados. Então, é interessante isso. Então, ali, a gente responde, quando a pessoa com mansidão, a pessoa vem com mansidão, a gente vem com mansidão. Eu respondo, beleza, tudo assim. O cara vem com ignorância, não, né? E que esses canais, infelizmente, não dá para ver muita coisa, né? Só ataque generalizado para todo lado da fé cristã. Então, é isso, pessoal. Você tem que falar, podemos confiar na Bíblia, Emerson? Podemos ter confiança que a Bíblia foi transmitida corretamente? Isso sim, né? É verdade? Agora você chega lá, não, a Bíblia é toda manipulada, a Bíblia é uma fraude, a Bíblia é escrita por homens, aí você está sendo arrogante. Não dá. Você está sendo, né? Tem que ter honestidade, né? Com certeza. O pessoal fez umas perguntas aqui, mas segura aí, viu? Sim, se você está perguntando, ótimo. Tem gente querendo ver o circo pegar fogo, mas vamos deixar para daqui a pouco. Emerson, eu estou olhando aqui a pergunta. Me diz, por favor, o que significa apologética cristã e por que todo cristão deveria investir na área de apologética? Sim, apologética cristã é um ramo, obviamente, da teologia, que trata de explicar, explanar, vamos falar assim, a fé cristã de uma maneira racional, as evidências da fé cristã, que a fé cristã é confiável, que nós podemos sim ter as evidências, a veracidade da fé cristã, né, como diz o título do livro do Craig, e nesse sentido, Paulo fez isso lá no Areópago, lá falou com os ali que tinham dúvidas, os filósofos também. Então é natural isso. Né? Obviamente que um cristão não deve ser um cristão 007, né? O que é um cristão 007? Ninguém sabe que ele é cristão, né? Acho que esse 007 dá certo, James Bond. Então, assim, você tem que mostrar, não estou dizendo todo mundo, sabe? Não é todo mundo. Assim como tem soldado, tem na polícia, tem um policial e tem um soldado de elite. Tem níveis na polícia, né? Tem assim, os tiradores de elite. Eu acho que o apologista é quase tirador de elite, vamos falar assim, quase assim, você pode dizer. Porque ele vai direto às críticas, ele vê o que os críticos dizem, examina tudo. Isso é bom porque afia a sua fé. É como se fosse uma musculatura espiritual, não é verdade? Porque assim como a gente tem que ter... Meu lema é igual mente sã e corpo são, né? Então você tem que ter as duas coisas, tá? Obviamente que você não precisa ter todo mundo... Uma pessoa ali, obviamente, pode ter base sem a fé, sua fé simples, desde uma fé simples até a fé de um... Mas totalmente, né? Todos são chamados, né? A Bíblia fala, todos são chamados, né? Então, você vai ver o que difere o cristianismo de outras religiões, o que é isso, o que Jesus é, qual é a mensagem da fé cristã, qual é a mensagem A Bíblia é um livro como outro, o Corão, outros livros, o que diferencia a Bíblia, hein?
Né? Resume, uma palavra básica para você treinar aqui, religião. O cristianismo não é uma simples religião. Ele não é mais um, ele é baseado, quando alguém te perguntar, você fala assim, ó, o que é religião cristã? O cristianismo é baseado na pessoa real histórica de Jesus. Né? Porque se você falar religião, vai aparecer mais uma no mercado, né? Aparecer mais uma, tudo, mas que diferencia? Porque como eu falei lá, já falei no começo, do Gênesis, por exemplo, que diferencia o Gênesis? O que interessante do Gênesis, que ele cai sobre o que a ciência fala, sobre a criação, tudo. Se vocês quiserem falar sobre essa questão do sol no quarto, as plantas sem o sol, é outra coisa, eu expliquei sobre isso lá. É que outras cosmogonias, por exemplo, tem cosmogonia que dizia que a Terra estava em cima de uma casca de tartaruga, né? E quando a tartaruga anda, tem algumas religiões que falam isso, ela dá terremoto, isso são os terremotos na Terra. Você imagina a Bíblia falando isso? Tá entendendo? Então, é muito interessante. A Bíblia, ela se assemelha, ela não tem objetivo ali de falar a teoria da relatividade, como alguns ateístas aí queriam, né? Queria que a Bíblia falasse a fórmula da água, queria que a Bíblia falasse a fórmula química dos elementos, tivesse tabela periódica ali. Não é isso. Não é esse o objetivo da Bíblia. Não é ser um livro que antecede a ciência, tá? Mas não fala nada anticientífico. Tá entendendo? Apesar dos bobões, desculpa as palavras aí, os terraplanistas aí, que eu não concordo, né, que tentam falar que a Terra é plana, pelo amor de Deus, gente. Ah, cabeça de pastel, né? Tenha dó isso, sabe? Não, a Bíblia não fala que a Terra é plana, a Bíblia não ensina isso, tá entendendo? Não ensina. É que o pessoal, o problema do pessoal é dizer que um livro que não tem proposta científica se torna anticientífico por causa disso. Exato. Por isso que algumas pessoas... Só porque eu estou falando que vou beber água e não dou o nome científico dele, isso não me torna um anticientista, entendeu? Claro que não, claro que não. Não é esse. É um pensamento errado que você está tendo sobre a Bíblia. Se você pensar que a Bíblia deveria ter ali, antecipar a ciência, ter a fórmula do avião, a fórmula do químico. Não é esse o objetivo. É falar, a Bíblia tem todo o objetivo de mostrar Jesus Cristo. Por isso que Deus deixou a ciência, para o seu papel. É por isso que existe o livro da ciência, da natureza e o livro de Deus. O livro de Deus deixou. As duas coisas não estão em luta. O que está em luta, o meu amigo ateísta, o que está em luta é a fé superficial com o cientificismo. É isso que está em luta. Porque se você tiver uma fé errada cristã também, tá? Ah, a Bíblia diz que a Terra tem... Aí você vai chegar a ser professor ateu lá na universidade, de biologia. Ah, eu perdi a fé na faculdade, perdi a fé na universidade, porque meu professor diz coisas que estão na Bíblia. É porque você não teve entendimento certo tanto da Bíblia como da ciência. Einstein já falou sobre isso, né? Quem, né? Oi? Einstein já falou sobre isso. Falou que o próprio Nietzsche criticava o cientificismo, né? Nietzsche, sendo um ateu fervoroso, já criticava essa fé cega na ciência. Engraçado que Nietzsche, sendo um ateu, ele critica essa questão de você, aparentemente, na visão dele, ter uma necessidade de ter uma divindade, alguém acima de você. Como para Nietzsche, o Deus das Escrituras, o Deus cristão, perdeu o sentido de ser para todos nós fazemos o quê? Vivemos uma vida sem Deus? Não. A gente tira o Deus cristão e torna a ciência, a filosofia, a história, o nosso próprio Deus. Ou, às vezes, até nós somos os nossos próprios deuses. Esse é o pior. É curioso isso. Nietzsche, sendo um ateu, ele conclui ele conclui que parece que a humanidade precisa de ter um ser superior a si, né? Mas é claro, sabe por quê? É porque Nietzsche foi até o fundo do poço, literalmente. Você está entendendo? Ele foi um ateu. É isso que eu estou dizendo. Nem todo não existe ateu. É muito raro ateu do tipo do Nietzsche. Ateu mesmo é Nietzsche, Bertrand Russell. Você entendendo? Esses caras não ficavam fazendo videozinho de internet atacando religião. Eles tinham argumento, tentavam argumentar seriamente. Eles não ficavam com ódio da religião. Entendeu? É diferente. Agora, quantos conseguiriam viver de acordo com o Nietzsche falou? Quantos? Aí, o que aconteceu com o Nietzsche? Ele ficou louco. Ele ficou louco. Por quê? Ele sabia que o niilismo dele, o total, é absurdo. Então, o vazio absoluto é o nada absoluto. É o que sobra quando não tem Deus. Tá entendendo?
E Deus não é uma concepção que nós temos, uma muleta psicológica. Não, nós sabemos que temos objetivo sim, e a fé tem, a igreja, tem toda essa história, né, tudo isso. Então nós podemos embasar. Sim, né, nós estamos aqui dizendo, os cristãos são melhores. Não. Todos somos necessitados de Deus, todos somos necessitados de Jesus. Então eu convido o ateísta a não olhar para pessoas, a olhar para Jesus. Ele é o exemplo da nossa fé. Paulo falou sobre isso. Então, se a pessoa parasse de olhar mais pessoas falhas, eles teriam melhor exemplo, né? Teriam melhores exemplos. Então, é isso. Aí, complementando a pergunta, se é necessário, né? É importante, qual a importância da apologia cristã, né? É totalmente importante. Obviamente que nem todo mundo vai ter esse chamado ou de atender livros, se preparar. Não é para todo mundo. Uns são ali. Mas o que eu convido você é estudar bem, né? No mínimo, ler bons livros aí. Nós temos miríades de bons livros, né? O Lee Strobel, ele é um bom exemplo, ele veio com aquele livro Em Defesa de Cristo, né? Em Defesa da Fé, né? Bons livros, excelentes. Então, tem muita tradição. Essa tradição, claro, o Brasil tem, obviamente, tradição, tanto católico como evangélico, de alta qualidade, pensador. Mas os Estados Unidos também veio uma tradição nesse sentido apologética, né? E começou a vir de alto nível, né? Também, né? Para tudo mais. Principalmente, como eu já falei, modernamente com o Leland Craig, mas antes muitos também, né? Debatedores, excelentes palestrantes. Então, nós vemos que já examinamos, obviamente, as críticas que os céticos fazem e não precedem, muitas não fazem sentido, né? Então, você vê aí que realmente faz sentido, sim, confiar, crer em Jesus. E a fé, como eu disse, a fé cristã não é crer num ídolo. Jesus não é um ídolo, tá? Jesus não é um ídolo. Ele é uma pessoa real. Ele é salvador. Então, quando a pessoa reconhece, né, reconhece ali no caso, ela vai falar, puxa vida, realmente, filosoficamente, a fé cristã faz sentido. Historicamente, a fé cristã faz sentido. Você vai examinar, né? Então, esse é o convite que eu faço para esses ateístas aí. Em vez de vocês atacarem a doido, a torta direito aí, examinem, né? Porque o que eu vejo, muitos desses ateístas, eles tiveram um trauma, ou tipo uma raiva de algumas pessoas e ficam atacando. Pessoa me enganou. Cara, tem uma frase que eu gosto muito de falar assim, pessoas inteligentes falam de ideias e pessoas medíocres falam de pessoas, né? Uma coisa que eu detesto é fofoca. Então, se você começar a discutir ideias aqui, vamos falar sobre autores, vamos falar lá sobre, C.S. Lewis, vamos falar sobre Tolkien, Senhor dos Anéis, olha, que interessante, é uma obra católica ali, cristã, o Senhor dos Anéis. Aí você começa a ter coisa boa para falar, entendeu? Eu evito. Mesmo assim, no caso de política, obviamente, a gente está falando de política. Sim, eu tenho que falar de política também um pouco, porque eu falo contra as ideologias da esquerda, porque, obviamente, isso vai contra a fé cristã. As ideologias da esquerda vão, sim, contra a fé cristã. Sim, tá? Eu não tô falando... Quando a gente viu um tempo atrás até o socialismo, o comunismo, eu falei, isso já morreu, isso já... Pelo amor de Deus, Stalin, que é doido para acreditar nisso, né? Essas ideologias, nazismo, é tudo mesmo farinha. Nazismo, comunismo, matou doidado, né? E vem os caras defendendo comunismo. Falar que isso é bom, que o socialismo é bom para a sociedade. Vai tomar banho, vai morar naquele país socialista. Eu não estou falando aqui, o que eu quero... você está falando de política. Isso faz parte... Só um parêntese. Luiz Felipe Pondé até fala com um certo tom de ironia que Karl Marx, Lenin teriam vergonha desses comunistas de hoje em dia, porque os comunistas da época de Marx e Lenin queriam destruir um shopping. Os comunistas de hoje querem um shopping para chamar de seu. Exatamente. Então, o que eu estou falando aqui... você está falando de política? Sim, porque eu estou falando de ideologias que vão contra a fé cristã. O aborto, a descriminalização das drogas, essas ideologias. Por quê? Não tem jeito. Não tem como você ser cristão e ser de esquerda. Não tem como. Eu não estou falando que tudo da direita é bonito, perfeito. Não é isso que eu estou dizendo. Nem o sistema humano é perfeito. Só Jesus é. A fé cristã... O que eu estou querendo dizer é que ideologias que vão contra a fé cristã são erradas, antibíblicas, sim, tá? Porque a esquerda divide pessoas, a esquerda vai contra a fé cristã, sim. Porque o que eu vejo aí desses que pensam teologia da libertação, né? Os que tentam marximizar o cristianismo, né? Marx na teologia, vamos falar. Que é marxista, essas teologias marxistas, liberais, né? Eles pelo amor... mas Jesus falou dos pobres,
Tem gente que até chega a tentar que a bem-aventurança ali, falou assim, bem-aventurados pobres, é pobre de dinheiro. Tem uma ideia. Não, ele falou pobre de espírito. Aqueles que reconhecem sua necessidade de Deus. Enfim, então, tudo que vai contra o cristianismo, seja filosofia, seja cientificismo, seja ideologia política, sim, o apologista ele vai responder. Ele é bom saber sobre isso. E você é um bom cristão quando... Veja bem, se alguém ofender sua mãe, seu pai, você não vai sentir, você não vai querer defender eles. É a mesma coisa, quanto mais a fé cristã que você ama, Jesus. Né? Se alguém... Meu Deus, então assim, o cara vem com mentira, lá se fala, vou com a verdade, né? Conhecereis a verdade. Então, verdade, né? Então é isso, leia bons livros, né? Leia bons livros aí. Antes de partir para a próxima pergunta, eu até deixei no link aí para as pessoas verem, inclusive você depois, Emerson, quando acabar o vídeo, eu queria que você visse esse vídeo depois e dissesse até onde você concorda ou discorda. Que eu criei um vídeo com o título Cristão pode ser de esquerda? Eu disse que em certa medida pode. Não vamos discutir isso aqui agora, porque não é o tema. Não, eu não quero também. Isso aí... Não, tudo bem, vai longe. Vai longe. Aí depois dá uma olhada, até porque eu acredito que é um debate que pode ser discutido. Mas aí claro, para outra coisa. Tá. Aqui nós estamos falando principalmente sobre a finalidade da apologética. Né? Claro. Aí, partindo para a próxima pergunta, vamos lá. Considerando que muito da apologética bebe de fontes filosóficas e históricas, por que uma igreja com uma comunidade simples e de pouco conhecimento acadêmico e até pouca condição financeira deveria investir na apologética cristã? Boa pergunta. Obviamente, como eu disse, não é para todos. O que nós podemos ter segurança é que a fé é para desde o leigo, do simples até o mais douto. Então, obviamente que é uma preparação, né? O que eu digo é o seguinte, não é bom você ter uma fé simplória, é diferente de simples, tá? Olha a diferença, eu não disse fé simples. Jesus falou, simples como as pombas, né? Sim, uma fé simples é uma fé humilde, uma fé que reconhece ali. Porque tem a diferença entre intelectual e intelectualismo. Intelectualismo é fanático, é racionalismo. Não é isso que eu estou falando. Você ter argumentos em uma preparação. Eu vou falar assim, uma catequese, né? Como uma catequese ou uma escola dominical. O Craig mesmo já mencionou isso já. Ele falou assim, já passamos do tempo, já no caso, tem aquele tempo que a criança fica só pintando a Arca de Noé na escola dominical e fica por isso. Porque quando chega na faculdade, o professor ateu vai te interpolar e você não vai ter resposta, você vai pensar que é um conto de fadas, o dilúvio. Então, se você já tiver uma preparação desde a sua escola, pode ser escola bíblica, como você queira chamar, ou catequese, né? Esse problema. Então, tem uma catequese fraca, em alguns lugares, pessoas fracas. Quando você tem uma educação sólida, felizmente eu tive uma educação sólida, boa, você vai ter uma fé cristã, tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, desde uma igreja simples, uma comunidade simples, não estou dizendo para todo mundo ser doutor ou especialista, não é isso não, mas basicamente ter os princípios corretos dentro da palavra de Deus ali, ensinar não dar aval a ideologias aceitas e dentro de doutrina, como fala, tá bom. Porque, obviamente, como eu disse, a apologética é um chamado, uma preparação. Se você sentir isso, beleza. Né? É um ministério, o apostolado, como se chama. É uma preparação. Então, é ótimo, sim. É como você degustar melhor a comida. Obviamente que até um analfabeto vai poder se beneficiar da Bíblia, dos benefícios. Porque quem não sabe, as catedrais medievais, por exemplo, o que elas eram as catedrais medievais? É para a pessoa que não sabia ler. Porque quando as pessoas viam as catedrais, os vitrais, histórias, o que é? O analfabeto, eles viam uma ilustração, né? Eu sou um desenhista, ele vai ver a ilustração, ele vai ver histórias bíblicas ali. Ele vai falar, ali, olha só, Abraão, Isaac, tá. Exatamente. Então, é óbvio que nunca disse que uma igreja assim, uma comunidade simples está descartando. Não é isso, não. Mas uma fé pura, uma fé bíblica, é isso aí que basta, né? Porque isso nós nem falamos aqui de seitas, heresias, que é outra coisa, né? Que vai...
de encontro à fé histórica você está entendendo? Principalmente as que surgiram no século XIX, que a gente faz live sobre isso, né, contando a história um pouco, já falei sobre isso. Tem, sim, elementos bons. Veja, pessoal, não estou falando de pessoas aqui, tá? Eu estou falando de ideias, pelo amor de Deus. Eu nunca estou falando de pessoas aqui, não estou falando isso. Porque se a gente for procurar defeitos, tem em todo lugar. Não é isso, nós temos que procurar o bom exemplo, o bom ensino. Então, óbvio que todas as religiões têm coisas boas, sim. Nunca disse que, né? Ah, mas não é bem que todas as religiões levam a Deus, nesse sentido. Eu estou dizendo que todas as religiões são boas, sim. Te ensinam princípios, sim, bons, válidos. Tem ateu que é um bom... Nunca disse, por exemplo, que um ateu não é uma boa pessoa. Não é isso, não. A questão é... O Craig falou sobre isso. É se o ateísmo pode explicar a moralidade. Você ser bom ou ruim. Essa é a questão. E a fé cristã, na minha opinião, pode. O teísmo explica para mim melhor o bem e o mal do que o ateísmo. Por que tem pessoas boas? Porque para mim o problema do mal... Esse não foi um problema. Todos nós passamos por dificuldade e sofrimento. Poxa, olha aí a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Obviamente que pessoas podiam duvidar de Deus. O problema do mal, eu sei que é um problema sentimental, é um problema emocional, sim. Só que alguns foram mais levados a Deus do que se afastados. Então, o que te afasta de Deus? O que é? Então, na minha opinião, sim, é algo realmente... Dizem que é um dos maiores argumentos contra Deus, é um problema do mal. Mas... eu não considero tanto, não falo tanto sobre isso, sabe? Na minha opinião, não é aquela questão. Sim, eu sei. Acontece o seguinte, o mal, na visão cristã, não é um ser, não é uma criatura de Deus, não é algo criado. O mal é a ausência do bem. Se você apaga essa luz aqui, o que vai ficar? Escuridão. Então, basicamente é isso, né? Então, você vê o mal no mundo, o ateu, existe o mal no mundo, Deus não existe, porque é um Deus bondoso, não ia fazer tudo isso. Errado. Deus permite... tudo. Eu já falei sobre isso no vídeo do padre Mike, aí falou sobre isso. Deus, não é que tudo é controlado por Deus. Deus não quer que a criança na África passe fome, Deus não quer que miséria aconteça, Deus não quis que... Não é isso, mas houve uma permissão, por quê? Por causa da liberdade humana, né? Teve uma permissão. Acontece que aquela pessoa que se submete a Deus, porque veja, se Hitler se submetesse a Deus, não teria o Holocausto. Se Hitler... Alguns ateus dizem, Hitler foi cristão. Isso é um adiome. Mas se ele praticasse a fé cristã, não teria feito o que ele fez. Simplesmente tudo que é de errado aconteceu porque a pessoa desobedeceu a Deus. Desobedeceu o que Deus queria, a vontade, não é verdade? Então é isso. Eu estou aqui agora. Passamos de uma hora aí. Eu estou aqui agora. Você falou sobre o problema do mal. Coloquei mais um link sobre quem criou o mal. Aí depois tu dá uma olhada aí. Deixa eu botar uma outra pergunta aqui. Emerson, tu falou que passou de uma hora. Tu conhece Francisco Tourinho? Conhece Francisco Tourinho? Sim, deixa eu falar dele. Ele, que foi 3h30. 3 horas. Hoje eu prefiro assim, mas a gente vai fazer sim, pessoal, essa semana, outra ainda mais. É que hoje me pegou assim, tá? Mas a gente vai fazer mais longas também, tá? Se Deus quiser. A gente vai tentar até uma hora e tanto aí, tranquilo. Existe alguma diferença entre apologética, teologia e filosofia cristã? Quais são e como elas se complementam? Sim. Como eu disse, a apologética, ela tende a tratar mais com esses argumentos, né? Sobre a existência de Deus, tudo. Eu vou postar, sempre por isso que eu falo, pessoal, vou postar no blog esses e-books, vocês podem baixar. Eu já estou com o meu curso, mini curso de apologética aí, introdução, que vocês vão entender exatamente isso. Basicamente é você explicar a defesa, explicar para um cético, para o seu amigo ateísta, que tem dúvidas sobre a fé cristã, sobre o que é a fé cristã. Obviamente, quando uma pessoa chega lá desde criança, ela é educada, ela não necessariamente precisa aprender na escola os argumentos sobre a existência de Deus, todos os argumentos. Ela pode ver a vida inteira simplesmente confiando na Bíblia. Normal. Ela pode confiar. Eu confio, sim. O apologista, ele simplesmente vai ter mais recursos para... né? Ele vai ter argumentos maiores para explicar sobre isso, quem tem dúvida. Então, a filosofia, sim, ela tem a filosofia cristã, que trata de todos esses aspectos, sabe, a teologia moral, tudo mais, né?
Temos, como falei, a diferença de teologia, teologia católica, teologia protestante, alguns pensadores, mas todos concordam basicamente na revelação de Deus, que Deus é um, que Deus é trindade, que Jesus é Salvador. Então, os pontos convergentes. Né? Você pode ter diferença ali, tem os mortalistas calvinistas, arminianos. Eu nunca entendi direito essa questão, tanta discussão, eu sei que é bem barulhento no caso, mas não é meu foco, não fico falando sobre isso no Logos, né? Não, meu foco é tipo, quase estilo Neil Craig mesmo, o outro John Lennon. Eu gosto de trazer pensadores que não são conhecidos aqui, trazer pensadores que são muito bons e tal. E você falou outra coisa, teologia, filosofia, apologética, né? Teologia, filosofia, apologética. A diferença entre apologética, teologia e filosofia cristã. Isso, como eu já falei, apologética é essa defesa racional da fé cristã, né? A filosofia, ela procura lidar com esses, desde os pontos ali, no caso, São Tomás de Aquino, outros pensadores ali, no caso, essa forma de examinar o mundo. A filosofia é examinar os pontos de vista e tem tudo mais, né? E a teologia lida com essas ferramentas, por exemplo, exegese, hermenêutica, arqueologia, todos esses elementos que corroboram a fé cristã, né? Que nós falamos sobre isso, né? Nós somos parceiros aí no Logos, comentei, mas nós somos parceiros aí de cursos, tem muitos alunos, milhares de alunos, que já formaram milhares de alunos também, interdominacionais, né? Pode ser de interesse a todos, porque tudo edificante, porque tudo que eu posto é de interesse de todos. Então, todas essas disciplinas, vou falar assim, apologética, teologia e filosofia, elas convergem, elas têm campos diferentes, né? Elas têm atuações diferentes. Um apologista, às vezes, pode ser um filósofo, como é o caso do William Craig, né? Que tem os dois ali, mas não necessariamente, né? Tem teólogo, como é o Alistair McGrath, né? Que ele é teólogo e cientista também. E você pode mesclar as disciplinas, obviamente. Então, porque são intercambiáveis, você pode aproveitar elemento de um, aproveitar de outro. Tem um livro muito bom, que não tem em português, que é 50 evidências, acho que é do William Dembski, que ele fala evidências científicas, teológicas, filosóficas, históricas, da fé cristã. Cara, é muito bom, maravilhoso, porque você vai ver que tem todas as disciplinas, os campos têm evidências, né? É o caso da arqueologia, por exemplo. A arqueologia, ela prova a fé cristã? Obviamente que não vai provar o dogma de Jesus encarnado, a arqueologia. Não, ela vai provar, sim, que existem sinais, evidências da Bíblia, dos relatos bíblicos, etc. e tal, da historicidade, né, da Bíblia, evidente, né? Então, os dogmas, o que são os dogmas da fé cristã? Nenhum dogma foi refutado pela ciência, como alguns alegam aí, né? Porque, por exemplo, Jesus é Deus, é um dogma. Mas dogma não é uma coisa que você aceita cegamente, não é um artigo de fé, não é que você aceita. Você vê que tem base, sim. Você vai ver lá, Jesus afirmou ser Deus? Jesus, ele acreditava que ele era Deus? Ele afirmava? Você vai ver, examinar as coisas. Então, ele era um homem, ele era um louco, ou ele era Deus? Certo? Né? O que era Jesus? Então, eu recomendo isso a todos, né? Estudem sobre isso, leiam o Cristianismo Puro e Simples, que é maravilhoso. Eu acho extremamente acessível, todos conhecem, né? Eu que já comecei a trazer as Crônicas de Nárnia, lá acho que em 2002, 2003, eu traduzi um artigo sobre as Crônicas de Nárnia. Então, é maravilhoso você conhecer essas pessoas boas, né? Os grandes autores aí, né? Pensadores. Eu tenho uma página chamada Pensadores da Fé Cristã. Então, é bom, as pessoas se alimentam muito. E tem teólogos, tem filósofos, grandes filósofos, cientistas, teístas, né? Sabe por quê? Porque ele sabe que a fé dele não vai contra a ciência. Ah, mas tem cientista. Ah, mas, sabe, eu tinha um tempo que eu me abalei, eu fiquei pensando sobre isso. Nossa, mas parece que tem mais cientista ateu, né? Do que, então ateu, tal. Eu estava enganado. Até eu descobri que não existe essa dica. A fé, o ateísmo cientista é uma coisa pessoal dele. A ciência não deixa ninguém ateu. Você está entendendo? A ciência não deixa ninguém ateu. O que deixa o cara ateu é o cientificismo, é um dogma materialista. É isso que tem cientista ateu. Mas não é a ciência correta que deixa ninguém ateu. Porque se fosse assim, não teríamos Lavoisier, não teríamos Galileu, não teríamos Robert Grosseteste, que ajudaram na Idade Média a formar a ciência. Sabe por que eles formaram a ciência, meu amigo? Sabe por que eles formaram? Porque eles viram que o universo é ordenado. Eles viram que o universo pode ser estudado. E deixa eu te contar uma curiosidade. O ateísmo preconiza, o que quer dizer isso? Universo caótico. O que quer dizer? Mas tudo... O que quer dizer o caótico?
que ele formou tudo automaticamente. Veja, já é um artigo de fé, claro, né? Então aí, como nós temos as leis da ciência, como nós temos as leis físicas, desculpa, meu amigo, na minha opinião, tudo isso é evidência no Criador. Tudo isso é evidência. Porque para ter lei tem que ter um legislador. Desculpa, não tem como a matéria se autolegislar. O caos cria a ordem, né? Exato. Caos ordenado. Sim, sim. Então, na verdade, o que é um apologista? O que é a fé cristã? Ela vê o teísmo, ele vê mais evidências de um criador do que não criador, né? Porque, basicamente, um ateu, ele diz que Deus não existe, afirma que Deus não existe, e ele tenta dizer por que Deus não existe. Porque, obviamente, como eu falei, o cara, a partir... o ateu é uma pessoa neutra, beleza. Mas a partir de quando ele começa a argumentar, ele começa, principalmente a ser anti-religioso, aí é um ateísta. Quando ele começa a falar argumentos anti-religiosos, sem sentido, que já foram respondidos, aí sim. Agora, o cara, quando faz argumento, tenta argumentar com respeito, aí sim, aí é uma coisa. Agora, quando o cara vem lá com ataque, com ofensa, com... aí não dá para argumentar. Então, é isso que a Bíblia fala, né? Você responder, é isso que Pedro fala, responder a todos, a pedir a razão da esperança. Então, obviamente, é isso. Nem todo mundo, claro, para ser muito preparado, né? Como no marketing, né? Tem várias diferenças no marketing, por exemplo. Nem todo mundo é um gerente, nem todo mundo é um gestor, mas há diferença. Mas todo mundo está no mesmo barco, vou falar assim, o barco da fé cristã. Então, assim, esse que é bonito da fé cristã. Ela pode ser entendida por todos. Esse que é bonito na fé cristã. Jesus, ele é chamado, né? Então, é muito, muito interessante isso, né? E as maiores mentes, é isso que eu falo, se a fé cristã fosse tão fácil de ser refutada, não teríamos grandes mentes na humanidade, né? Que sentiram, viram que é racional a fé cristã. Ela é embasada, né? Ela é racional, assim, nesse sentido. Eu entendo. Antes de partir para a próxima pergunta, me permita tirar uma dúvida. Eu vi você já deve ter ouvido falar do Mário Sérgio Cortella. Sim, mas não vejo muito dele, não. Ele uma vez falou no programa do Danilo Gentili que a filosofia ela exige um certo ateísmo metodológico, porque, segundo ele, né, a filosofia, ela, enquanto a teologia ela parte do credo, da fé, o ateísmo ele parte do ceticismo. Aí eu queria saber de você se até onde isso é verdade e como podemos conciliar uma vertente que trabalha com a fé a priori com uma outra que trabalha com o ceticismo a priori. Exatamente. Isso parece muito aquela questão do pressuposicionalismo, né? Pressuposicionalismo, isso. Que você pressupõe já de antemão uma coisa. Não. Eu acho que todos começamos da estaca zero. Você começa a examinar as coisas. Eu acho que realmente... Porque falar que é um ateísta é uma coisa diferente. Eu acho assim, neutra, se o Cortella aí, no sentido... Eu gosto de algumas coisas dele, sim, e tal, mas... necessariamente, eu acho assim, tem dos dois lados, né? Eu não sou filósofo profissional, a gente somente examina as coisas e tudo, mas exatamente tem os dois lados. Porque nós vemos que existem excelentes filósofos cristãos, teístas e filósofos céticos. A questão é qual cosmovisão explica melhor a realidade? Qual explica melhor? A moral, a existência das coisas, a realidade, né? Porque as coisas são como são, né? Verdade? Porque são. É aí que tá. Então, não é por... eu já sou... Vou coordenar as evidências para minha visão, para minha cosmovisão. Não é bem assim. Não é isso que o apologista faz. Ele não vai adequando as coisas para o seu ponto de vista. Não. Ele vai examinando tudo naturalmente, uma forma neutra, e vai vendo, olha, puxa vida, será que faz sentido isso que a Bíblia fala? Faz sentido a fé, no caso, tudo isso, as histórias bíblicas fazem sentido, na verdade, né, tudo isso? Então, sim, né, no caso, na história, né, na igreja, né? Então, tudo isso faz sentido sim, né? Nós temos grandes teólogos, filósofos maravilhosos para se embasar, né? Então, eu acho que não é bem por aí, né? Tem que partir do pressuposto ateísta. Pode ser assim, no pressuposto neutro, no pressuposto nem cético, porque se você for cético, você está sendo cético a alguma coisa. Você está partindo do ponto também. Então, obviamente, que você tem que ser meio neutro ali, né? Você tem que ser, realmente, concordo em parte.
Beleza. Emerson, me diga, por favor, estou lendo aqui, quais são os limites da apologética cristã e em que ponto o apologista tem de se calar diante dos mistérios acerca de Deus, do mal, etc. Sim, obviamente que nem tudo está revelado, né? Eu gosto muito do livro ali, os evangélicos chamam de apócrifo, mas eu chamo de deuterocanônico, eu gosto do livro de sabedoria eclesiástica. E ele fala sobre isso também, que nem tudo, a curiosidade... Salomão mesmo falou em eclesiástico, né? Muito saber em fato da carne, aquela coisa e tal. Obviamente que você ter argumento, você ter subsídios é melhor, é bom para você. É como você estudar, se profissionalizar para alguma coisa, para uma profissão, algo assim similar. Você vai ser melhor, ser bom. Não necessariamente melhor que os outros, mas ser melhor, ser bom e ter argumentos. Então, obviamente que a apologética ela vai até o ponto em que exatamente para explicar, para fundamentar melhor a sua fé, para ajudar as pessoas a ter uma fé madura, uma fé não intelectual, tá? Não é isso, uma fé intelectualoide, mas uma fé madura, né? Uma fé ali que não seja assim, qualquer pessoa, qualquer vento te derruba. É como uma árvore. Uma árvore ela tem raiz, quanto mais forte a raiz, mais difícil é derrubar. Então, obviamente que nesse sentido o cristão ele é assim. A Bíblia fala sobre isso várias vezes, a armadura da fé, o escudo da verdade. Então, é isso que eu estou dizendo. Né? Quando a fé cristã ela é assim, nós vamos falar muito sobre isso, mais sobre isso, né? Ela tem essa questão, não diria limites, mas esse limite sim, onde é o objetivo dela, né? Que no caso, levar a pessoa a Cristo. Eu gosto muito que o Craig fala isso, ele falou sobre isso. A apologética não é questão de ganhar argumentos, mas ganhar almas para Cristo. Pronto. Está respondido. Perfeito. Antes de partirmos para as considerações finais, tem duas perguntas que fizeram aqui no comentário. Julius, dá um salve aí se tu ainda estiver na live. Julius falou aqui. E se prepare para outra pergunta, viu? Aí você que escolhe responder ou não. Fale sobre o Jesus mítico. O que é o Jesus mítico? Ok, posso falar? Bom, isso aí, desde a história da carochinha já vem, no caso. Né? Jesus místico, basicamente, é a teoria do mito de Jesus, na verdade. É uma teoria que não tem respaldo algum, nenhum acadêmico sério concorda sobre isso. Basicamente, o que diz é cópia de mitos. Né? Jesus como, obviamente, nós temos essa distância, 2000 anos, obviamente, para um cético, uma pessoa que a lei não estuda, obviamente, corretamente, ele vai, obviamente, pensar que, a princípio, Jesus parece uma cópia, ele tem similaridade de deuses, porque, como eu já falei, o ateísta, ele parte do pressuposto naturalista. É dali que ele vai analisar as coisas. Desculpa, o ateísta não é neutro, não. Ele vai partir daquele ponto, tá? Então, ok. Então, já falando sobre isso, sempre no Natal chega essas coisas de novo, Jesus é cópia de Horus, Jesus é cópia de Mitra, papapá. Todos esses, se você olhar que esses caras, os autores falam isso, aí nenhum acadêmico sério. É tudo autorzinho aí, berreba, sabe? Que já nem é levado a sério pela academia. Né? Como eu disse, já historiadores, já alguns falaram, será que o Jesus, aquele Jesus milagroso, mas nem tem dúvida sobre Jesus existiu. Jesus ali, no caso, Jesus histórico ali, o Jesus ali que fala aquelas palavras tudo ali e tal. Mas nós sabemos sim que Jesus é o mesmo, Jesus dos evangelhos, é único, é o que operou ali no caso. Quem levantou essas questões, por exemplo, sobre milagres, dúvida, foi Hume, né? O David Hume levou sobre essa questão dos milagres, que hoje os ateístas falam sobre isso, né? Milagres são impossíveis, milagre é uma violação das leis da natureza, né? Então, tudo isso já foi explicado. Então, basicamente, Jesus mito é essa alegação de que Jesus é cópia. Tem um outro aí, sujeito palpiteiro, que fala que do livro dos mortos egípcios, né? Que Jesus veio do livro dos mortos. Gente do céu, eu falei com uma amiga minha egiptóloga, tem amigos egiptólogos, eles morreram de rir dessa palhaçada. Primeiro que não existe um livro dos mortos, existem vários, né? E outra, não tem nada a ver, são rituais, encantamentos para a alma do falecido, lá não é outra coisa. Então, o próprio mito, Jesus mito, é um mito, tá? Que é uma mentira total, porque eles tentam falar que é de Osíris, tudo assim. Ou seja,
Similaridade não prova nada, tá? Teve outro cara, Isis com Horus no peito lá, a estátua de Maria foi copiada dela. Ora bolas, então quer dizer, qualquer foto de uma mãe com o filho no colo é uma cópia de Isis? Tenha santa paciência, né, poxa? Então, quer dizer, desde quando similaridade prova alguma coisa? Então, o único ataque assim, que eu vi que quase tentou ter um certo sucesso, quase, foi o caso de Zoroastrismo, quase. Zoroastrismo lá, respondi sobre isso no Logos, né? Até você saber que os escritos que nós temos do Zoroastrismo veio do século depois de Cristo, as cópias do Lasbeto. E não é a mesma coisa do dualismo, Deus, Deus o diabo, não é aquele mesmo dualismo ali que diz no Zoroastrismo. Então não é a mesma coisa. Então não tem comparação nenhuma entre a Bíblia e outros mitos, o Jesus e mito, não tem comparação. Quem fala isso, se você examinar os autores falam isso, né, são autores que não são levados a sério pelos acadêmicos, né, pelos historiadores. Né, eles dão risada aí. Então você chega lá e fala, lá, Mitra e tal e tudo mais. O mais aí falado é Horus, né? E sempre aí na época de Natal, né? Sempre os ateístas chegam tentando atacar o Natal, falar que o Natal é pagão, tudo isso aí. E já falamos 1000 vezes sobre isso. Por isso que eu falo, pessoal, tem gente que só lê o título do artigo, né? Não faça isso, leia. Porque aquela pessoa bem informada não é enganada, tá? A pessoa que lê, ela não é enganada. Porque esses vídeos ateístas são mais fáceis de ser absorvidos, né? Porque, obviamente, a pessoa prefere vídeo, né? Eu sei disso. Vídeos são mais fáceis de absorver, só que o problema, pessoal, é que é muito superficial. Em vídeos, você não vai ter que passar fontes, referências, bibliografia ali, tudo ali. Qualquer babaca pode chegar num vídeo e ficar falando besteirol ali, que Jesus é cópia de mito, que, é verdade, nossa, pensando, será? Então, o ali que já, ele vai poder acreditar. A questão é, ele está falando a verdade? Ele está falando sério? Então, pessoal, toma cuidado com isso, pessoal. Fala, não fiquem vendo vídeo desses ateístas aí, não fiquem vendo, vão examinar se é verdade que eles falam, tá? Porque é muita balela, pessoal, tá? Porque se historiador sério não tem dúvida que existiu, vai vir um palpiteiro de YouTube lá que vai achar que vai falar que Jesus é cópia. Nossa, é a bomba do cristianismo. Tem um aí que gosta de falar de bomba, né? Bomba traque dele, né? O traque, né? Eu vou lançar uma bomba sobre o cristianismo que amanhã não vai ter cristianismo mais. Amanhã a igreja católica vai cair, a igreja vai cair, todas as igrejas vão cair. gente, é piada para boi dormir, né? É muito ridículo. Vamos dar risada, né? Vamos dar risada. Porque... Então, assim, essa não vale a sério. Mais uma do Pondé. O cara, assim, que a pessoa falar, hoje eu acabo com o cristianismo. Pondé, sendo um ateu, fala. O cérebro, tem que se enganar, né? Tem que se enganar muito por achar que tá com essa bola toda, né? Nossa! Hoje eu acabo com o cristianismo. Mas, enfim. Falando nesses paladinos anticristãos, Emerson, me pediram aqui, e fique à vontade para não falar, me pediram para você falar de Antônio Miranda. Querem ver o circo pegar fogo. Ó, pessoal, já me falaram, por que você não debate com ateísta? Por que você não debate com ateu? Não vou. Sabe por quê? Eu não interajo com o neo-ateu, não interajo com o anti-religioso. O cara já vem ofendendo a fé cristã, detratando a fé cristã. Como eu posso debater com uma pessoa assim? Não vou. Desculpa, não vou. Porque, principalmente, a verdade não é decidida em debates, tá? Eu não vou por isso, tá? O Zé Mané que vem com isso aí é um moleque que vem achando que a verdade é decidida em debates de YouTube. Isso é ridículo. Tá? O YouTube é somente ali opinião. Eu chamo esse pessoal aí de conversa de boteco, né? Palpiteira de boteco. Porque, pelo amor de Deus, falar que isso é mito, falar essas bobagens, com autoritarismo, achar que eu... Nossa! Pessoal, essas alegações que esses caras falam já foram ditas há séculos, tá? E já foram debatidas, E os caras vêm como se fosse a última cereja do bolo. E o ateistazinho lá, o manezinho que não arruma nem a cama de manhã, ele vai achando que ele tá certo. Nossa, ele falou lá, ele é legal, né? Ele é cool, ele é legal, ele faz vídeo assim com camisa de Havaiana, assim, o cenário. Ele coloca livro lá atrás, uma foto do Darwin. Gente, poxa, faz parte do marketing. Marketing, gente, eu trabalho com marketing, pelo amor de Deus. Gente, é propaganda, assim, não estou dizendo a pessoa, tá? Eu nem conheço as pessoas, não conheço esse cara, não conheço. Eu estou falando das ideias, tá?
Gente, é isso que eu estou falando. Mas por que você não debato, não? Eu faço assim, como esse amigo está convidando, uma conversa amigável. Eu não tenho tempo para isso. Ateísta, já fui atacado minha imagem por esses caras. Eles perseguem, eles são gente baixa. Alguns já me perseguiram, não sei, o cara que tirou até o canal dele lá. Então eles pegam a nossa imagem, fazem montagem. Eu não gosto disso. Então, meu amigo Vitor, você acha que eu vou participar do cara que faz isso? Cara que denigre, cara que ofende a minha fé? Não vou, não. Nem deve. Entendendo? Não dá, é diferente. Então, eu sim, dialogo. Né, dialogo. Então, você vê os comentários que eu vejo no meu canal, desses defensores, desses caras aí, me ofendendo, sabe? Então, como que eu posso interagir com esse pessoal? Não dá. Não dá, não dá. Eles ofendem mesmo. Você vê, eu não fico fazendo vídeo atacando pessoas, eu não fico falando, eu falo de ideias. Será que esse cara falou a verdade? Será que... Veja, ele está falando em verdade contra a fé cristã. Desculpa, meu amigo, você está equivocado. Teve outro lá também, um outro que eu gosto do canal dele, não vou falar o nome, tem um outro canal que eu gosto lá. E ele falou num podcast lá, ele falou bobagem sobre a formação da Bíblia, falou que a Bíblia foi criada por Antíoco Epífanes, foi escrita por Antíoco Epífanes. Tem uns que falam que foi criada por Constantino. Putz grila, gente. Sabe? Foi que podcast que ele falou isso daí? Foi que podcast? Não sei, um podcast aí, ele falou lá essas coisas que... formação da Bíblia, o pessoal falar sobre isso para mim, desculpa, vocês vão... Putz, não dá, sabe? É absurdo. O cara fala, tem gente que fala que a Bíblia foi formada em Niceia, a Trindade foi criada por Constantino, a igreja foi criada por Constantino, tudo, meu Deus, Constantino é que nem o Bolsonaro, né? Culpa de tudo. Até os dinossauros acabaram por Bolsonaro, o Constantino que criou tudo. Gente, por favor, parem com isso. Parem com isso. Quando Constantino já veio, no século IV, 300 e tanto, o cristianismo já tinha 300 anos. A Bíblia, os escritos já estavam ali desde o primeiro século. Tá vendo, minha amiga? Não, então, esses que falam de Jesus mito aí, C.S. Lewis, que, ao contrário desse palpiteiro de YouTube, de conversa de boteco, sabe o que é conversa de boteco? O cara chega, cara, será que Jesus existiu, hein? Eu vou tomar mais uma dose aqui. Poxa, não é... acadêmicos debitaram sobre isso, acadêmicos. Então, o C.S. Lewis falou que não teve tempo para desenvolver uma lenda em torno de Jesus. Você está entendendo? Não teve tempo. Entre os escritos originais, os autógrafos ali, e as cópias, e a distribuição pelas igrejas ali, já no século I, né? Porque foram cópias e cópias e cópias, e o manuscrito ali, o papiro era frágil. Então, teve cópia. Como nós podemos ter certeza? Porque são muitas cópias e todas elas batem. Isso é impossível você manipular tudo isso. É impossível. É como o caso de Josefo, né? O cara fala que Josefo é uma fraude. Mas como se todas as cópias gregas contêm essas interpolações? Supostas interpolações. E o manuscrito árabe lá, que eu já falei, que não contém. Então, pessoal, não dá. Ok, você pode não crer em Deus, eu respeito se a pessoa não crê em Deus, mas não venha falar abobrinha. Esse é o meu lema, tá entendendo? Você tem todo o direito de você não crer em Deus, você ter dúvidas, beleza. Ó, eu tenho fé em Deus, você não tem, ok, respeito. Mas se o cara vier falando bobagem sobre história, sobre a Bíblia, aí, pô, já é demais, entendendo? Falar que Jesus é cópia de mito, isso aí não é mais história, isso é palpite. A Bíblia foi manipulada. Isso é palpite, é achismo. Tá entendendo? Então, você não está falando sobre base, você está falando sobre ali o que você acha, o que os seus seguidores acham, tudo ali, entendeu? Então é isso. Então, é por isso que eu não interajo, tá, pessoal? Eu não interajo. Eu já fui atacado por esse pessoal, entendeu? Imagem, porque eu apareço. Eu não gosto disso. Eu respeito. Quem me respeita, eu respeito. Então, se vem ali dialogar, beleza, então sim. Então, por isso que eu diferencio, né? A pessoa que vier com respeito ali, tranquilo, né? Debater com quem desrespeita não vale a pena mesmo, não. Eu não debateria no teu lugar. Não dá. Não vou debater, não. Emerson, dê suas considerações finais e deixe para o público aí indicação de livros, canais do YouTube, o teu também, né? Canais do YouTube, o que você pode indicar como conteúdo apologético aí pra gente. Beleza, pessoal. Então, meu canal aí, para quem ainda não é inscrito, é o Logos Apologética, né? YouTube, Logos Apologética mesmo. O site Link do canal na descrição, viu? Link do canal na descrição.
E o canal do Vitor aí, né? Todo mundo aí recomenda. Então, pessoal, tem níveis. Eu sempre estou descobrindo, né, que o público quer, no caso, se são mais mensagens, testemunho. Eu tenho lá, acho que é um vídeo mais visto no meu canal, é do professor que tem uma experiência de QM. Eu esqueci o nome dele, Harold, alguma coisa. Então, 180 mil visualizações. Obviamente que o pessoal gosta de testemunho. Então, eu gosto disso também. Testemunho, conversão. Tem muitos, né? Então, a gente posta aí um caso de ateístas, ateus foram convertidos, pessoas e tal. O pessoal gosta disso. Eu gosto muito de narrar, fazer vídeo nesse sentido, né? Postar vídeo nesse sentido. Então, pessoal, tem o site, né? www.logosapologetica.com. Eu gosto de trazer conteúdo muito bom, edificante, né? A gente transcreve vídeos, porque quem não tem esse acesso, então transcrevo vídeos, né? Eu estou aí com planos aí de colocar né? Criar meu mini curso aí, no caso, de apologética, escrever tudo que vocês... Eu também dou e-books grátis lá, e tudo para vocês baixarem do blog, no caso dos blogs, vocês têm que confirmar o e-mail, senão vocês não recebem. Então, eu deixei e-mail lá, você tem que confirmar. Então, pessoal, canais, nossa, tem vários, né? Eu gosto muito do Rodrigo Silva, né? Obviamente. Eu não estou dizendo que eu concordo com tudo que é teologia, pessoal, tá? Como em tudo, a gente não... Eu, por exemplo, gosto do Olavo, mas não estou dizendo que tudo, palavra por palavra, a gente gosta, sabe? Toda generalização. Então, a gente gosta das pessoas, sabendo as coisas. Tem teologia, pessoal. Então, não é tudo que eu posso, aprova a teologia, tudo daquela pessoa, tá entendendo? Normal. Então, assim, eu gosto, sim, dele. É um excelente arqueologista, teólogo ali, gosto do Rodrigo Silva. E você vê que esses caras ateístas que tentam atacar, refutei o Rodrigo Silva. Cara, você pensa bem, puxa, então você parece um joguinho, parece uma coisa de torcida. Eu não gosto disso. Ai, quem ganha? Vamos ver quem vai ganhar. É uma porrada aqui, é uma briga de gangue aqui, quem vai... Gente, não é isso. Você imaginou? É uma coisa muito baixa, esse negócio. Vamos ver quem vai ganhar. Não. A verdade não é isso. Você vê o debate, diferença de debates aí, eu estou de dar mais debates aí do William Craig e outros, debates com respeito, sabe, gente? Não é querendo atacar pessoas, afundar, você é um religioso, fanático, você é um não sei o quê, você é um ateu. Não, pessoal, vamos respeitar, vamos ter um equilíbrio, né? Então, assim, tem excelentes aí, no caso, né? Então, vejo ali o Rodrigo Silva, né? Nossa, muito interessante, sobre evidências. Então, assim, eu gosto muito, aliás, né? Programa Evidências, Origens, tudo assim, né? Então, assim, o pessoal confunde outra palavra, criacionista, né? Não é bem criacionista, não gosto desse termo, criacionista. Nós somos cristãos. Eu acho que o cristão, ele não... Obviamente, você está livre, tá? Para acreditar ou não em certas coisas, por exemplo, teoria da evolução ou não. Isso não é um dogma, você é livre para acreditar. Só que você não pode ser extremista de um lado ou do outro. Quer dizer o quê? Você não pode ter um simplório, uma fé simples e nem um cientificista, adorar a ciência. Você não pode ser um fanático religioso nem um fanático científico, que eu quero dizer. Você tem que ser equilibrado. Você tem que ter uma fé madura ali. Amor, né? O que Jesus falou? Amar a Deus sobre todos, que o próximo como a ti mesmo. Você amar mesmo. E você corrigir uma pessoa é um ato de amor também. Você ajudar uma pessoa a corrigir. Você está vendo que ela está no erro. Você está vendo que ela está ensinando coisa errada. Ora, por que eu não vou lá e explico para ela? Você está entendendo? Então, eu me sinto no dever de falar com ela. Ó, minha amiga, desculpa, você está falando errado nesse vídeo aí. Você está falando coisa errada. Desculpa, mas você não está falando errado. Então é isso. Por quê? Eu não estou querendo saber, eu não conheço a pessoa, não conheço, mas o que ele está falando é verdade. E ele está desinformando outras pessoas. É isso que eu estou dizendo. Essas pessoas estão desinformando. E você veja, Vitor, eu recebi mensagem de pessoa falando assim, não estou brincando, não. Emerson, eu estou quase pensando em suicídio, porque eu vi esses vídeos e quase me tirou a fé. É sério. Eu recebi mensagem disso aí. Emerson, eu estava desesperado. Eu vi seu canal ali, recuperei a fé. Eu fiquei equilibrado. Cara, graças a Deus. Porque a gente está ajudando a pessoa, sabe? Por isso que eu te falando, essas mentiras não pode só falar mentira. Sabe? Se você for falar uma coisa, tente pesquisar. Tenta ver se é verdade o que você está falando. Tá entendendo? Poxa vida. Porque você vai perturbar a mente de uma pessoa, às vezes, ali. Uma pessoa que está começando, não tem dúvida, sabe? Ela tem ali, sei lá, só que... Nossa, eu fui desviado ali, eu fiquei em dúvida vendo esses canais aí que me deixaram em dúvida. Pessoal, então é por isso. Vejam coisas boas, vejam vídeos que vão dar informação também, certo? Então é isso, vejam coisas boas. Certo, pessoal? Emerson, te agradeço muito. Prazer. Por ter participado dessa live comigo, falar de apologética. Se Deus assim permitir, vai ser a primeira de muitas.
E, Sim. pessoal, não se esqueçam de se inscrever no meu canal e no do Emerson, beleza? Os dois aí. E é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixem nos comentários aí e assistam, você também, Emerson, os 2 vídeos que eu deixei aí no chat, beleza? Tudo bem, então. Muito obrigado e até a próxima, meu querido. Tchau, tchau. Até mais, hein, pessoal. Tchau, tchau. Encerrar. Encerra.